Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 2 Macabeus, capítulo 3, versículo 36. A todos dava testemunho das obras do sumo Deus, obras que ele havia contemplado com seus próprios olhos. Aqui propriamente vem nos trazer a respeito de Eliodoro. E o que no versículo 36 nos traz? A todos dava testemunho das obras de Deus, obras que ele havia contemplado com seus próprios olhos. Na verdade, ele não só contemplou a obra de Deus, mas como sentiu em teu corpo, propriamente pesar a mão de Deus. Só existem duas formas de irmos até Deus: pelo amor ou pela dor. E essa dor propriamente, ela vem de uma vida desregrada, a qual muitas vezes estamos passando, e aí reconhecemos que precisa haver em nossa vida uma mudança, e essa mudança não se dá ainda pelas coisas do mundo, mas propriamente se dá na busca de Deus, reconhecendo que precisamos dele e só ele que pode mudar a nossa vida. Vem pela dor ou pelo amor, já reconhecendo que é Deus que faz a obra em nossa vida, que tudo é dele, por ele e para ele. Aqui Eliodoro teve um encontro com Deus pela dor. Eliodoro aqui foi um escolhido do rei a ir a uma cidade que estava ali, né, sendo conduzida pelo sacerdote Onias. Após uma mentira, foi dito ali ao rei que sobre o domínio ali do sacerdote Onias tinha uma grande quantidade de tesouro, uma grande quantidade ali sobre a posse de Onias. Aí Eliodoro foi lá conferir isso daí. Chegou lá, Onias, o sacerdote Onias mostrou tudo para ele, falando que era impossível ter aquela quantidade que foi referido, que o que tinha ali eram dos órfãos e da viúva. E aqui Eliodoro viu com seus próprios olhos que aquilo que foi dito a ele, né, pela parte do rei ali, era tudo mentira. Qual era a atitude que ele deveria ter tomado? Regressar, voltar para trás e falar ao rei da mentira que foi dita, né, por um certo aqui, Simão. Mas, ao invés disso, o que Eliodoro foi fazer? Ele foi querer levar aquela quantidade. E não só o sacerdote Onias, mas como todos ali na cidade, clamaram a Deus. E aqui podemos ver o encontro que Eliodoro teve aí, né, com Deus, que não foi o dos melhores, mas é preciso ter em nossa vida esse encontro com Deus, ou pelo amor ou pela dor. E depois desse encontro, dar testemunho daquilo que vivenciamos com Deus. E esse testemunho, ele tem que ser até o fim de nossas vidas. Voltamos um pouquinho, então, livro de 2 Macabeus, capítulo 3, dos versículos aqui 25 ao 28, né? Que aqui vem nos trazer desse encontro que Eliodoro teve aqui, não muito agradável, mas necessário para a sua conversão. Quando ele foi entrar na câmara ali onde estava o tesouro, isso aqui aconteceu com ele. Aos seus olhos apareceu um cavalo ricamente ajaezado, montado por temível cavaleiro. Movendo-se impetuosamente, o animal agitava contra Eliodoro suas patas dianteiras. Quem o cavalgava parecia ter a armadura completa de ouro. À sua frente apareceram ainda outros dois jovens, extraordinários por sua força, belíssimos na aparência, magníficos em suas vestes. E esses, tomando posição de ambos os lados, junto a Eliodoro, começaram a açoitá-lo sem trégua, desfechando-lhe um sem número de golpes. Então caiu ele, de repente, por terra, e envolvido em profunda escuridão,
tiveram de levantá-lo e de pô-lo numa padiola. Assim, reconhecendo abertamente a soberania de Deus, levaram para fora aquele que pouco antes, com numeroso séquito e com toda a sua guarda de corpo, havia penetrado na referida câmara do tesouro e agora estava reduzido à incapacidade de ajudar-se a si mesmo. Então, aqui depois desse encontro que Eliodoro teve com Deus, viu a força de Deus através aqui, né? Vem nos trazer belíssimos aqui, né? Belíssimos. Outros dois jovens extraordinários por sua força, belíssimos na aparência. Aqui propriamente são os anjos, a ordem de Deus, no caso, né? E aqui Eliodoro teve essa experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Eu não vim a Deus por amor. Eu vim a Deus porque eu estava passando por dor. Cheguei ao fundo do poço. E é isso que está acontecendo, né? Vem até de encontro à partilha que eu fiz no dia de ontem. Há muitos irmãos e irmãs que estão aí se vendo sem saída. Busca a Deus, meu irmão e minha irmã. Reconheça que você precisa de Deus. E aqui, depois desse encontro, pela sua permissão, é da testemunha. E é assim que eu venho, né? Fazendo todos os dias. Ah, é uma obrigação? Não. Depois que temos um encontro com Deus, meu irmão e minha irmã, é tão maravilhoso que não temos aqui outra coisa que queremos falar no nosso dia a não ser das obras de Deus na nossa vida e da obra de Deus que Ele pode fazer na sua vida pela sua permissão. Porque Deus é educadíssimo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, ela é educadíssima. Ela não entra na vida de ninguém, eles não entram na vida de ninguém sem a permissão. Só que essa permissão parte de um reconhecimento. E é o que você está precisando neste momento. Assim como a Eliodoro, assim como a mim, e assim como você, que está passando por uma situação aí que não está das mais agradáveis. Busque um encontro com Deus, meu irmão e minha irmã. Depois que eu tive esse encontro com Deus, que Deus me batizou, eu venho dando testemunho da vida que eu levava e da vida que eu tenho agora na presença do Senhor. E eu quero assim fazê-lo até o último dia da minha vida, até o meu último suspiro. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Se pegarmos o evangelho de hoje, vem nos trazer a respeito aqui, né, da vida, que o inimigo, Satanás, saído da vida de uma pessoa, Jesus liberta essa pessoa da escravidão que ela estava tendo até então, na posse ali, né, por Satanás. E era mesmo que eu tinha. Quer a gente queira entender ou não, quer acredite ou não. Quando levamos uma vida desregrada, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos fazendo não só a vontade desse mundo, mas a vontade do inimigo. Por quê? Naquele impulso de agir, né, tem uma influência do maligno, tem uma influência de Satanás aí. Porque ele propriamente fala e a gente já obedece. E aonde a gente vai se afundando cada vez mais nas coisas desse mundo, vai criando inimizades, vai criando aqui um monte de brigas, vai aqui obtendo os prejuízos através das nossas atitudes. E propriamente tem dedo de Satanás aí sim. Mas quando temos o encontro com Jesus, quando nos permitimos ser tocados por Ele, e Ele nos liberta aqui da escravidão de Satanás, não só falamos aqui, damos o nosso testemunho da vida que levávamos e da vida na presença de Jesus, mas temos que falar também que o inimigo ele não vai descansar. Ao contrário, ele vai querer nos tentar todos os dias e de diversas formas. O evangelho de hoje nos traz a respeito disso. O inimigo, depois de expulso, né, quando sai da vida de uma pessoa, a casa está limpa.
E compete a nós manter a casa limpa. Porque, na continuidade do evangelho de hoje, nos traz o inimigo vagando por aí, não achando repouso em algum outro lugar, ele vai querer voltar de novo. E encontrando a casa limpa, não só volta a ele, mas com 7 espíritos. E a condição daquela pessoa se torna pior do que antes. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando temos um encontro com o Senhor, não só damos o nosso testemunho de vida, o nosso testemunho da obra que o Senhor faz em nossa vida, mas compete a nós continuar mantendo a nossa casa, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, limpo. E como é que fazemos essa limpeza? Oração, jejum, penitência, meditação, missa, todo domingo e durante a semana também, mas principalmente no domingo, que não podemos faltar, senão se torna pecado grave. E aqui também, grupo de oração, é aprofundamento. Para mantermos a nossa casa limpa, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, precisa, depois desse encontro, manter aqui a casa limpa. Após 3 dias da minha conversão, o Senhor começou a colocar no meu coração Levítico, Levítico, Levítico. Eu nunca tinha pego a Bíblia para ler nada. Foi a primeira leitura que eu fiz da Bíblia, livro de Levítico. Aí eu entendi, lá no capítulo 6, o que o Senhor quer para a minha vida. E assim eu venho fazendo todos os dias. Para mantermos a nossa casa, o nosso corpo, a nossa mentalidade, o templo do Espírito Santo limpos, é sacrifício diário. No livro de Levítico, capítulo 6, vem nos trazer da lenha que é colocada no altar, que ali tem um fogo perpétuo, ou seja, esse fogo jamais irá se apagar. Mas quem leva a lenha somos nós. Para mantermos o fogo aceso em nós, precisa todos os dias colocar uma lenha, aonde o sacerdote vem, tira, e aí no outro dia a gente coloca uma lenha nova. Compete a nós, e assim é a minha vida. Hoje já estou colocando aqui, através da meditação, através da palavra do Senhor, uma lenha nova. E o Senhor já está o queimando. Mas no decorrer desse dia, compete a mim continuar abastecendo o altar, a minha mentalidade, o meu corpo com lenha nova, resistindo às investidas do inimigo. E ela vem de todos os lados. Vem através de pensamentos, vem através de alguma coisa no trânsito, alguém querendo tirar a paz. O inimigo, ele usa de todas as formas. Mas para ele não se aproximar de nós, não se infiltrar, compete a nós e manter sempre lenha no altar, queimando para nos mantermos limpos e purificados. E aqui, a todos dava testemunho das obras do sumo Deus, obras que ele havia contemplado com seus próprios olhos. Quando temos um encontro com Deus, aqui mantemos acesa a chama do Espírito Santo dentro de nós. É uma tarefa fácil? Não é fácil. Porque quando começamos a caminhar com o Senhor, não podemos parar. Pois não há aqui, não existe isso, não há aqui aquilo que muitos falam, eu estou dando um tempo, né? Que você sabe, não existe isso. Quando a pessoa para e fala que vai dar um tempo, ela começa a falar daquilo que viveu com Deus. E aí o inimigo vai se aproximar e se a pessoa descuidar, ele vai aqui voltar para a vida dela e a condição vai ser pior do que antes, porque ele não vai vir sozinho, ele vai trazer mais 7 espíritos imundos. E isso eu tenho visto aqui e vou falar para você. Além de voltar para trás, a pessoa morre. Eu tenho aqui pessoas que estavam caminhando com Deus, pararam, voltaram para trás e morreram no pecado. Ou aqui estão levando uma vida desregrada. Voltaram para as bebidas, para a farra, para as drogas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não brinque. Você sabe que você precisa de Deus na sua vida. Mas tendo esse encontro, mantenha a casa limpa.
dê testemunho da obra dele e da vida nova agora, mas principalmente mantenha-se caminhando com o Senhor. Não esmoreça. Para você não falar só de uma experiência que você teve e não dar testemunho da experiência que o Senhor faz em nossa vida todos os dias. Hoje, já estou tendo uma experiência maravilhosa com o Senhor. E eu vou seguir esse dia. Eu não sei o que eu vou enfrentar, mas em tudo dai graças, resistindo firmemente a tudo que possa vir, principalmente nas investidas de Satanás, que caia por terra. Ele está em volta, a palavra nos traz que o inimigo está ao nosso derredor, em volta. Por quê? Quando estamos caminhando com o Senhor, quem está ao nosso lado é a Santíssima Trindade. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e a Virgem Santíssima também. É à nossa frente aqui o Senhor. Mas o inimigo está ao derredor, ou seja, em volta de nós, procurando uma brecha para poder devorar, ou seja, trazer aqui tudo aquilo que era velho de novo. Não volte para trás, continua firme, meu irmão e minha irmã, e busque um encontro com o Senhor. E obtendo esse encontro com a graça de Deus, pela sua permissão, dê testemunho. Não esmoreça e continue em frente, dando testemunho da vida, da obra que o Senhor fez na sua vida e conduzindo outros irmãos e outras irmãs a terem também esse encontro. Mas, principalmente, não esmorecer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.